professor Wilson. Vamos iniciar nossa videoaula trazendo alguns conceitos e questões básicas para o entendimento do trabalho de conclusão de curso. Toda atividade humana de caráter repetitivo supõe o uso de normas que visam a simplificar procedimentos, melhorar a comunicação e, no caso do setor produtivo, garantir maior economia de recursos, prestar segurança à vida, imprimir qualidade a produtos, bens e serviços, além de facilitar o intercâmbio de modo geral. Nesse sentido, se o contexto geral da sociedade precisa de regras e caminhos, o mundo acadêmico e científico vai se alicerçar nelas, visando a qualidade da produção do conhecimento. Um conhecimento que seja válido, confiável e socialmente referenciado. Bem, mas como vamos começar a escrita? De onde partir? O estabelecimento do objeto de estudo é uma ação que precisa de um cuidado. O estudante precisa ter afinidade, facilidade de acesso e habilidade no manejo às fontes, sejam elas primárias ou secundárias. Planejamento de tempo para dedicação e estudo e compreensão dos métodos de pesquisa. Visando essa aproximação mais pormenorizada, inicialmente vamos tratar da estrutura física ou a apresentação gráfica dos trabalhos acadêmicos, que é a base fundamental para o desenvolvimento do trabalho acadêmico. A primeira delas seriam as margens. Convencionou-se utilizar o formato A4, com margens 3 superior e esquerda e 2 inferior e direita. Fonte e corpo. O tamanho utilizado tem sido o tamanho 12 e tipos Times New Roman, Arial ou Verdana. Espaçamentos. Temos diversos espaçamentos entre linhas no texto acadêmico, em cada uma das suas partes, mas vamos nos ater às partes textuais do trabalho, nesse momento, e estes são de dois formatos ou tipos. Primeiro, no texto como um todo, o espaçamento 1,5. Nas citações e notas, espaçamento simples. Citação. A citação é uma menção no texto de uma informação colhida em outra fonte. Ela pode ser direta, que é a transcrição do texto na obra consultada e se subdivide em dois formatos a partir do número de linhas. Citações com até 3 linhas. Aparece no texto com aspas duplas no mesmo tamanho da fonte do texto. As citações acima de 3 linhas aparecem no texto em parágrafo próprio, com recuo de 4 cm na margem esquerda, tamanho da letra menor que o texto, 10 ou 11, em espaço entre linhas simples e sem aspas. A citação indireta, que é a transcrição da ideia do texto consultado com as palavras do autor, que vai mencionado com a data de publicação da obra. Esclarecida a estrutura básica gráfica do trabalho, partamos para o contexto metodológico da pesquisa. A ciência tem como objetivo fundamental chegar à veracidade dos fatos. Nesse sentido, não se distingue de outras formas de conhecimento. O que torna, porém, o conhecimento científico distinto dos demais é que tem como referência e característica fundamental a sua verificabilidade. Para que um conhecimento possa ser considerado científico, torna-se necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificação, ou, em outras palavras, determinar o método que possibilitou chegar a esse conhecimento. Visando alcançar esses caminhos e estratégias, uma série de classificações e aproximações metodológicas são necessárias e vamos de maneira breve discuti-las. A classificação quanto ao tipo. Temos 3 tipos básicos de pesquisa: a bibliográfica, a de campo e a laboratorial. Em linhas gerais, a pesquisa bibliográfica se utiliza de fontes secundárias, aquelas que são fruto da discussão de fontes primárias. A de campo se utiliza de fontes primárias, aquelas que ainda não foram analisadas e se apresentam no seu estado original. A laboratorial se utiliza da reprodução de determinado fenômeno em espaço que repete as condições desses acontecimentos. Classificação quanto aos objetivos. Temos 3 níveis: a descrição, a classificação e a explicação. As descritivas objetivam a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou ainda o estabelecimento de relação entre variáveis. São normalmente mais preocupadas com a atuação vivencial. As explicativas, elas buscam identificar fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. E as exploratórias
visam desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, preparando o terreno para estudos posteriores. Classificação contra amostragem. Em linhas gerais, é utilizado quando o universo pesquisado tem um número grande de elementos que inviabiliza o estudo na sua totalidade. São divididos em dois grupos: os probabilísticos, baseados em fundamentos matemáticos e estatísticos, e os não probabilísticos, que dependem do critério adotado pelo pesquisador. Classificação contra abordagem. Ela pode ser quantitativa, preocupação com a representatividade numérica e dados estatísticos; qualitativo, a preocupação do pesquisador é com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma trajetória, etc. Quanto aos procedimentos ou técnicas de coleta de dados, trata-se da maneira como vão ser acessados os dados da pesquisa. Podem ser pesquisa bibliográfica, realizada com base em materiais já elaborados; pesquisa documental, vale-se de materiais que não receberam ainda nenhum tratamento analítico; a pesquisação, que é uma pesquisa empírica realizada em estreita associação com uma ação e busca resolver o problema junto com os envolvidos; a pesquisa participante, que é uma pesquisa que responde às necessidades das populações e visa incentivar o desenvolvimento autônomo; pesquisa ex post facto, investigação empírica, onde o pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis independentes; estudo de campo, estudo de um único grupo ou comunidade; estudo de caso, estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, buscando conhecer de forma detalhada; entrevista, investigação sistemática, onde uma das partes coleta dados e a outra se apresenta como fonte; questionário, técnica de investigação, composta por conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações. De posse dessas informações, cabe a cada um de vocês delimitarem o objeto de estudo e, a partir daí, iniciarem as leituras sobre o mesmo, buscando concomitantemente verificar os meios mais acessíveis para coletar as informações e iniciar a escrita do texto, o que trataremos de forma mais detalhada na próxima videoaula e trabalharemos no ambiente AVA. Vamos em frente!